O nosso tema para a nossa reflexão esta noite, ele tem como título Compreendendo, e faz parte deste livro, Palavras de Vida Eterna do Espírito Emmanuel. Quando Emmanuel desenvolve esse tema, compreendendo, ele se baseia numa carta de Paulo, a carta 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz aquela célebre frase que todos nós conhecemos: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E daí Emmanuel diz: sigamos compreendendo. A questão da compreensão é muito importante. O Espiritismo, ele é uma grande luz na nossa vida, no sentido de nos ajudar a todos nós a compreendermos os reais objetivos da vida, os reais valores que nós temos que desenvolver e compreender a trajetória evolutiva de cada um de nós. Quando ele diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, ele está sendo bastante claro, né? Bastante explícito sobre aquilo que o próprio Espiritismo nos ensina. O que é o vaso de barro? É uma simbologia com respeito ao nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é constituído dos elementos do planeta Terra. Quem estuda a Bíblia, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá já tem essa simbologia lá, que Deus nos fez do barro da terra, não é? Tem, inclusive, mais à frente tem uma citação que é muito usada, inclusive, pelos pastores, pelos padres, no momento de velórios, por exemplo, quando se cita aquela passagem que nós somos pó e ao pó voltaremos. Essa simbologia, ela indica uma questão clara e científica também, porque o corpo físico realmente é feito do pó da Terra, quer dizer, dos elementos do planeta Terra. Cientificamente, o nosso corpo físico, se nós o decompormos, ele é composto de 70% de líquido, de água. Os outros 30% tem lá uma composição química que nós podemos pesquisar e achar. Tem muitos compostos químicos da natureza. Então, quando o nosso corpo físico é gerado e formado para que o espírito venha habitar, esse corpo físico, ele é composto com os materiais do planeta Terra. De sorte que, após a desencarnação, quando o espírito volta à espiritualidade, e nós dizemos que morreu, o corpo, na verdade, também não morreu. Não é? Morre uma forma física diante dos nossos olhos. Mas aqueles elementos que compunham o corpo físico, eles vão se decompor. E individualmente eles voltarão a fazer parte da própria natureza. Eles voltarão a ser reciclados na natureza em outras combinações. Inclusive isso é algo que nós aprendemos na escola, nos nossos tempos de escola, não é? A famosa lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Quer dizer, tudo que existe na Terra são transformações daquilo que existe no planeta. Então, quando Paulo de Tarso nos diz isto, que nós temos esse tesouro em vasos de barro,
Qual é o tesouro que está no vaso de barro? O tesouro somos nós, o eu consciência, aquilo que nós chamamos de Cristo interno, a presença divina em nossa intimidade, o chamado Christos, que nós temos falado aqui repetitivamente, né? O eu consciência. Cada um de nós aqui somos consciência de nós próprios. Penso, logo existo. Se eu penso é porque eu existo, eu tenho consciência de mim mesmo. Então esse é o tesouro que temporariamente está no vaso de barro, que é o corpo físico. E a gente sempre fala aqui que o corpo físico é a ferramenta de trabalho para que o espírito possa fazer as suas experiências evolutivas. É no corpo físico que o espírito exercita e adquire valores através das sucessivas e milenares reencarnações. E, diante disso, nós temos a lei universal, a lei do universo que rege todos os mundos, essa lei perfeita e imutável, e à qual nós temos que nos adaptarmos, nós temos que nos adequarmos à lei. Nós temos a liberdade de agirmos, de fazermos as nossas escolhas livres, para fazermos as experiências e amadurecermos na compreensão da vida. E aí então, nós, diante da nossa imaturidade, vamos dizer assim, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas com um caminho imenso, infinito pela frente, para que a gente possa desenvolver os valores. E é muito natural que nos princípios, nos primórdios dos nossos passos evolutivos, a gente erra, a gente se equivoca, a gente faz experiências equivocadas, a gente erra. É muito natural, porque somos ainda inexperientes, somos ainda imperfeitos. Estamos a caminho para adquirirmos os valores da vida. Então, a lei universal, ela tem uma ampla disponibilidade a todos nós. Tudo no universo está disponível a todos nós. E o nosso trabalho é nos capacitarmos. E como diz o tema aqui, o título da lição de hoje, compreender, que é compreendendo. Nós temos que compreender a lei do universo para que nós possamos fazer bom uso da lei do universo, para que nós saibamos interagir com a lei do universo. E na medida em que a gente vai compreendendo melhor a lei do universo, nós teremos a capacidade cada vez mais de escolhermos caminhos melhores, de nós diminuirmos os nossos erros e, consequentemente, aumentarmos os nossos acertos. Então, diante do livre-arbítrio, que a gente sempre fala aqui, a liberdade que todos nós temos para fazermos aquilo que queremos, nós temos a vontade. E diante dessa vontade, a gente, muitas vezes, adquire vícios, como a gente estava dizendo. As experiências equivocadas, muitas vezes a gente esbarra nessas experiências equivocadas, e é muito comum que nós, como alunos repetentes, a gente acaba repetindo muitas vezes, através de muitas reencarnações, vícios, experiências equivocadas, que a gente muitas vezes se compraz, pela não compreensão dos valores da vida. Muitas vezes até por não termos consciência do que seja espiritualidade. A gente não tem essa consciência de continuidade da consciência após o corpo físico. E a gente então acaba vivendo uma vida prioritariamente material. A gente prioriza as necessidades materiais do dia a dia. E não tendo conhecimento da continuidade da vida e das consequências das nossas atitudes, às vezes a gente não faz esforço no sentido de mudar os rumos.
E como consequência das nossas experiências equivocadas, a gente sofre. A gente sofre os resultados das escolhas mal feitas. Num primeiro momento, até pelo ensinamento religioso que a gente trouxe, a herança religiosa que trouxemos do passado, foi incutido em nossas mentes que errar é ofender a Deus. Se você erra, se comete barbaridades na vida, você ofendeu a Deus e, consequentemente, você sofrerá um castigo divino. Isso é atávico, isso aí a gente traz nas nossas mentes através dos milênios, pela não compreensão das realidades da vida. Mas chega um momento em que nós amadurecemos, e essa é a ferramenta maravilhosa que o Espiritismo nos oferece, é de compreender a vida, de que não há nenhuma punição daquilo que nós podemos chamar de Deus. Não existe isto. Mas existe sempre a consequência dos nossos atos, o resultado daquilo que fazemos. E essa consequência é que faz com que nós, paulatinamente, a gente vai descobrindo o que é correto, o que não é correto, o que nos traz felicidade, o que nos traz sofrimento. Nós, por nós mesmos, vamos encontrando os caminhos, nós vamos nos educando, fazendo a nossa autoeducação. E o Espiritismo nos ajuda porque nos fornece esse conhecimento da continuidade da vida, de que nós não somos cidadãos do agora, do aqui e agora. Nós somos consciências infinitas, universais, e que estamos transitoriamente fazendo uma experiência no planeta Terra, num corpo físico que, como Paulo diz, é chamado de vaso de barro. Então esse tesouro que está num vaso de barro é a nossa consciência, é a consciência de si próprio. E nós temos todo o potencial para ser desenvolvido. Como dizia Jesus, vós sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós. Não tem expressões mais claras de Jesus para nós do que essas. Claríssimo, quando ele diz, vós sois deuses, não é? Vós sois luzes. Aí ele está dizendo que nós temos toda essa potência, esse brilho que ele também tinha, nós também temos, não é? Com a diferença de que ele está muito à nossa frente, que já trabalhou muito mais do que nós, e já desenvolveu esses valores, mas ele já dizia que nós também poderíamos fazer tudo aquilo que ele fazia, e até muito mais, já indicando a todos nós que nós também podemos desenvolver essa potencialidade, esse brilho, essa luz dentro de nós. Mas para isso, existe uma coisa que se chama esforço pessoal. O esforço pessoal. Porque esse progresso vai depender do nosso mérito próprio. A gente não vai conseguir isso de graça, não é? A gente tem que fazer um esforço para sair dos vícios e caminhar rumo aos valores éticos, morais, culturais, sentimentais, né? Os valores das artes, das filosofias, das ciências, dos valores humanistas. Nós temos que caminhar nesse sentido, sair, né, do nosso primarismo, dos valores primários, e passarmos para valores mais altos da vida. Essa é a tarefa nossa, enquanto encarnados. A encarnação é a possibilidade de nós fazermos essa trajetória, de nós acelerarmos o processo. Está em nossas mãos retardar o nosso processo evolutivo ou acelerar o nosso processo evolutivo. Está em nossas mãos, depende do nosso esforço pessoal, a luta íntima conosco mesmo. E a respeito disso, nós falamos aqui na última reunião
a respeito das tentações. E essa lição de hoje, compreendendo, também fala na sequência daquela outra exposição que nós fizemos, a última, que fala das tentações. Quando a gente diz na prece do Pai Nosso, pede para o Pai, não nos deixeis cair em tentação. Mas nós cairemos em tentação sempre, é natural. Porque essa tentação, muitas vezes, ela é confundida com uma tentação externa, de um ser supostamente terrível, que está sempre atazanando a nossa mente e trabalhando contra o nosso progresso. Isso também foi incutido pela cultura religiosa do passado. A tentação aqui, na visão espírita, ela tem uma outra conotação. A tentação aqui é aquela em que ou nós nos comprazemos e fazemos e repetimos as mesmas atitudes que nós já temos conosco, não é? Ou aquela tentação positiva, que faz com que a gente queira descobrir novos caminhos. Aquela curiosidade que é a mola propulsora da humanidade. Então, diz-se que todo cientista sofre a tentação de querer descobrir as coisas. Nós sofremos as tentações de querer saber das coisas. E é isso que impulsiona o ser humano ao progresso. E quando nós temos tendências também. Nós somos espíritos reencarnados que já vivemos múltiplas, infinitas, multimilenares experiências no passado. E é certo que a gente tem, então, certos vícios, certas tendências que nós trazemos agora, está conosco agora, fruto das experiências passadas. Então nós podemos muitas vezes chamar isso também de tentações. Quando elas são negativas e nos encaminham para o caminho do mal, as coisas ruins da vida, a gente chama isso aí de tentação e às vezes erroneamente a gente diz, é a tentação do demo, do Satanás e coisas que tais. Não é? Mas tem um outro lado, a tentação positiva, a tentação boa. A essas nós damos o nome de dons. A gente costuma dizer assim, aquela criança de tenra idade, que a gente tem visto muito aí na mídia, a gente vê muito isso aí nos e-mails que recebemos, nos vídeos que recebemos, espíritos jovens que têm tendências maravilhosas. E a gente costuma dizer, Deus deu um dom maravilhoso para aquela pessoa, para aquela criança, em tenra idade já consegue reger uma orquestra, já consegue falar em público, já dá demonstrações de inteligência, de cultura. A gente fala assim, Deus deu para aquela pessoa um dom maravilhoso. Por que a gente diz isso? Falta de compreensão. Compreendendo é a lição de hoje. Na verdade, vícios e valores são produtos da construção individual de cada um de nós. Os vícios negativos ainda são deméritos nossos, que nós não conseguimos ainda modificar. Aquilo que a gente chama de dons são valores positivos que nós já conquistamos por méritos próprios. E quando se diz que Deus deu um dom maravilhoso para a pessoa, ora, mas o Deus é a potencialidade que está dentro dela, e a pessoa acionou aquela possibilidade pela vontade, ela foi em busca, ela batalhou, ela conquistou pelo esforço pessoal. Então, diante da lei do universo, o progresso se dá pelo mérito individual de cada pessoa. Os deméritos também não sofrerão castigo. Os deméritos nossos, cabe a nós esforçarmos para mudarmos. Tem uma frase famosa no Espiritismo que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas próprias más inclinações ou suas más tendências que nós trazemos do passado. Então,
reconhece o verdadeiro espírita não por estar já evoluído, mas estar fazendo esforços no sentido da evolução. A gente tem que fazer esforços, reconhecer as nossas fraquezas ainda, as nossas imperfeições, mas termos em mente que nós podemos conquistar um degrau melhor amanhã, ou hoje mesmo, dependendo do nosso esforço. E diante de tantas possibilidades que nós temos, veja bem, o nosso corpo humano, ele tem milhões de anos de evolução, não é? Se nós estudarmos cientificamente a evolução das espécies, não é? Se nós estudarmos aí a saga humana na face da Terra, desde os homens das cavernas até os dias atuais, a gente vê o desenvolvimento da consciência humana, o desenvolvimento das aptidões, o próprio desenvolvimento do corpo físico, não é? Que quando a gente era troglodita, lá nas cavernas, há milhares de anos atrás, a gente tinha um corpo brucutu, não é? Grosseiro. Hoje não, hoje a humanidade tem uns corpos mais refinados, mais bonitos, mais aperfeiçoados, não é? E a própria ciência, a evolução da ciência, favorece, né, a evolução. Então nós temos o trabalho do espírito usando o corpo e ao mesmo tempo o corpo sendo instrumento de evolução do espírito, que é uma via de mão dupla. À medida que o espírito evolui, ele também evolui o seu próprio corpo físico. E o corpo físico lhe dá o feedback, a resposta, lhe dá a possibilidade de evoluir o espírito. Veja que é uma coisa maravilhosa. Nós, espíritos, usando temporariamente os nossos vasos de barro, né? Nós que somos esse tesouro, como diz Paulo, embutido temporariamente no vaso de barro que é o corpo físico. Aí então Paulo também, numa de suas lições aqui, ele vai falar daquilo que nós, em linguagem espírita, nós chamamos de mediunidade. O que é a mediunidade? Não é? É o chamado sexto sentido, que está em evolução, que está em desenvolvimento. Porque nós sabemos que esses corpos humanos que nós temos hoje, eles têm 5 sentidos físicos, não é? Nós temos a audição, a visão, o paladar, o olfato, o tato. São 5 sentidos que foram desenvolvidos ao longo dos milhares de anos de evolução. Nós fomos desenvolvendo esses sentidos no corpo físico. Mas está em desenvolvimento também na humanidade em geral esse sexto sentido, que é o sentido psíquico. É a antena psíquica do espírito enquanto embutido no corpo físico. É a possibilidade que o espírito tem de comunicar-se com os espíritos desencarnados, né? Com as consciências que estão fora do corpo físico. Porque veja que existe uma alternância. Todos os dias reencarnam milhares de espíritos. Quer dizer, nascem milhares de criancinhas no mundo inteiro, todos os dias. E desencarnam também milhares de pessoas todos os dias. Então, existe uma alternância, espíritos que vêm para a carne, espíritos que saem da carne. E nós, cada um de nós aqui, já fizemos isso milhares de vezes. E a gente não se lembra agora, não é? Porque o nosso cérebro físico, deste momento, não participou das experiências passadas, mas fica indelevelmente gravado no inconsciente profundo, que é a memória do próprio espírito, as experiências, a maturidade, a compreensão das coisas. Então nós fazemos essa alternância. Todos os dias espíritos reencarnam, espíritos desencarnam. E ao fazermos isso, nós vamos ganhando experiências e a humanidade vai evoluindo. Então a mediunidade é esta capacidade que nós temos de mentalmente, ao pensarmos, quando o eu, consciência, pensa, a gente emite vibrações, como ondas de rádio, de TV, de celulares, são frequências vibratórias
que se propagam na energia cósmica universal. Aquilo que no tempo de Kardec se chamava fluido cósmico universal, né? Está no Livro dos Espíritos. A energia cósmica universal, a energia básica do universo. Então, todo o nosso pensar emite frequências. E essas frequências, elas entram em sintonia com outras consciências afins. Portanto, cada um de nós aqui temos as nossas companhias espirituais que queremos. As companhias espirituais que nós temos são aquelas que nós elegemos pelo nosso ser, pelo nosso sentir, pelo nosso viver, pelo nosso querer, pelas coisas que nós temos objetivo na vida. A gente atrai para junto de nós os companheiros. Então nós somos responsáveis também pelas nossas companhias espirituais. Daí porque a mediunidade, ela não se restringe simplesmente àqueles momentos em que os médiuns se reúnem na sala de mediunidade para receber os espíritos, nas chamadas reuniões mediúnicas da casa espírita. A mediunidade, ela é muito mais ampla do que isso. Ela extrapola muito esses limites. A mediunidade, ela é exercida diariamente, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa convivência humana. Nós estamos sempre irradiando essas energias. E nós sofremos influências no foro íntimo das nossas consciências, né? Sofremos influências benéficas ou maléficas, de acordo com os nossos propósitos de vida. Não podemos, em sã consciência, jogar a culpa nos espíritos quando alguma coisa de ruim está acontecendo conosco, e dizer que nós estamos sendo obsidiados por uma entidade, porque na verdade nós só sofreremos obsessões, influências maléficas, se nós dermos abertura para essas influências. Porque se nós cuidarmos do nosso campo vibratório, do nosso campo emocional, do nosso campo psicológico, se nós alimentarmos as nossas mentes, as nossas consciências com instruções construtivas, se nós trabalharmos no campo do bem e o nosso pensar seja sempre no campo do bem, da construção, da fraternidade, com certeza nós estaremos criando em torno de nós uma proteção energética, um campo vibratório propício para o bem, que certamente evitará as más influências. Então, se alguém sofre má influência, ele precisa, em primeiro lugar, analisar a sua própria vida, fazer a análise consigo próprio, quais são as nossas atitudes, quais são os nossos quereres do dia a dia, o que a gente quer da vida. Eu costumo dizer que a nossa melhor prece, a nossa melhor oração, é o nosso querer na vida. O que a gente almeja, o que a gente quer da vida. Isso aí é uma prece dirigida à lei do universo. A lei do universo, a consciência do universo, ela está perfeitamente ciente daquilo que se passa no íntimo das nossas consciências individuais. Não é? Nós, as nossas consciências individuais, nós estamos em aberto diante da consciência universal. E a consciência universal sabe exatamente do que nós precisamos e do que queremos, o que buscamos. Então, esse é um trabalho, não é? Então, para nós encerrarmos, tem uma passagem evangélica que diz, todos nós conhecemos, né, aquela passagem que se você for ferido numa face, dê também a outra face. Né? Uma passagem que Jesus teria dito, se alguém te bater na face direita, dê a tua esquerda para bater. É uma simbologia isso daí, porque ninguém vai fazer isso, né? Se alguém vier te dar um tapa na cara, você vai, não, bate na outra, ninguém vai fazer isso. Isso é uma simbologia para dizer que tudo tem dois lados. Não é? Então esse dar a outra face aqui, tem duas fases, vamos dizer. Uma é para conosco mesmo, na nossa intimidade, e a outra é para com os outros. Então, vamos dizer, dar a outra face para conosco mesmo. Se a gente cai, que todos nós na nossa caminhada
a gente está sujeito a errar e cair. A gente cai na vida. Então está dizendo, qual que é a outra face? Vamos nos levantar e estender as mãos para a fraternidade e para a ajuda, né? Se a gente se descobrir em erro, reconsidera o erro e procura melhorar, procura corrigir o erro, né? Porque a lei do universo faculta a possibilidade de nós corrigirmos o erro, não é? Se nós estivermos doentes, cansados, desanimados diante da vida, a gente deve buscar se animar, né? Alegrar-se, porque a lei do universo está ciente da nossa luta. Termos esse pensamento positivo. E com relação aos outros, dar a outra face com relação aos outros. Se nós formos caluniados, que nós possamos perdoar, esquecer as ofensas. Se nós formos menosprezados, não revidemos, nem firamos as pessoas, não é? A gente não deve nunca reagir, a gente deve agir, não é? Se a gente for perseguido, esquece o mal. Se a gente for insultado, esquece as ofensas, não é? Porque a gente costuma muito, nesses momentos, falar assim, eu não levo desaforo para casa, e a gente reage. Quando o certo é a gente agir no bem. Oferecer a outra face é mostrar que você tem educação que o outro não tem. Se você compreender o outro, você vai ter essa indulgência, essa compreensão para com o outro, e entender que o outro ainda não se educou. Então cabe a nós evitarmos as ofensas, né? Então essa caminhada que nós temos que fazer, compreender a vida, a compreensão da vida. Quantas vezes a gente erra e a gente tem que pedir perdão para Deus. Ai, Deus me perdoa. Aí fica uma interrogação para todos nós levarmos para casa, para meditar lá no travesseiro. Deus perdoa? É uma pergunta, uma interrogação. Deus perdoa? Ou podemos analisar da seguinte forma: será que nós temos a capacidade de ofender a Deus? Será que Deus precisa nos perdoar? Se Deus já nos fez na simplicidade, na ignorância, e já está implícito nas leis divinas, que nós erraríamos muito. Já está implícito, já está previsto na lei que nós erraríamos. Portanto, Deus não precisa nos perdoar, porque como diz as letras evangélicas, Deus é amor. Deus nos fez desta forma para seguirmos em frente. Então, se nós erramos, nós temos que nos perdoarmos a nós mesmos, porque a presença divina já está em nossas consciências. Então, quando nós nos perdoamos a nós mesmos, compreendendo que erramos por inexperiência, então nós estamos apaziguados diante de Deus, diante da lei universal, não é? Nós criamos dentro de nós mesmos essa paz, sabendo que erramos, não seremos punidos, mas aprenderemos com os nossos próprios erros. Então fica essa lição para a nossa compreensão, para a nossa meditação, não é? Para que ela nos ajude a descobrirmos em nós próprios as nossas falhas, as nossas imperfeições, onde é que temos que corrigir, onde é que temos que melhorar. Muita paz a todos.